favor, em Oséias, capítulo 7 de Oséias. Capítulo 7 de Oséias. Você sabe o que significa Oséias? Pelo amor de Deus, eu preguei isso esses dias. Vocês me deixam preocupados quando vocês não respondem. Começa com sal, termina com vação. Salvação. Puxa, é bom pregar para gente inteligente. Salvação, é isso que significa. Só nós vamos dar uma volta para comemorar atrasado. E acho que está com um probleminha no som. Parou o som? Aguenta aí que nós vamos tentar restabelecer o som lá das casas. Vamos ver, vamos ver. Deu, voltou. Muito bem. Você pensou que estava num cinema mudo aí na sua casa, né? Foi pegadinha do pessoal da Ágape. Já voltou. Então agora nós voltamos. Onde tinha parado, volta tudo, graça e paz. Sejam bem. Não, foi um pouco depois disso. Você viu que esse povo era um povo obstinado. Eu estava falando para vocês que eu tinha saído com a pastora ontem para comemorar o Dia dos Namorados atrasado. E eu estava conversando com ela a respeito dos dias estranhos que nós temos vivido. Nós temos vivido tempos muito estranhos. E é interessante que no início da pandemia, quando foi diagnosticado que não era uma... Como é que é antes de pandemia? Tem um outro nível. Epidemia. Esse Serginho é craque. Antes de pandemia é uma epidemia. E quando, que é algo mais... não é tão extenso. Mas quando se detectou que era uma pandemia, algo global, e muitas pessoas sofreriam por conta das mortes, até mesmo da recessão que podia se estabelecer, havia uma corrente de pensamento que nós sairíamos disso tudo melhorados. Que isto que está acontecendo, que ainda não acabou, ainda estamos no processo, que isso cooperaria para nós sairmos, que nós sairíamos disso, a humanidade sairia disso tudo mais humana. Daria mais valor ao sermos do que ao termos. Mais valor às amizades, às pessoas, à própria vida, à comunhão familiar. Nós olharíamos para o necessitado com um olhar mais de compaixão. Criaria algo que o Remo falou ontem, que é a empatia. Quase que me fugiu da memória o termo que o Remo pregou ontem. Que o mundo, nós teríamos mais empatia um pelos outros e mais compaixão e amor. Não sei se você, talvez você tenha recebido aí nos seus grupos, ou nas suas mensagens de WhatsApp, textos assim, que isso cooperaria para o nosso, a maior humanização da humanidade, se é que esse termo está correto. Essa era a expectativa. Já viu aqueles negócios, expectativa e realidade? Pois é, essa era a expectativa. Mas agora, vamos para a realidade. O que tem acontecido? O que tem acontecido? Parece que em vez de brotar de dentro de nós o que nós tínhamos de melhor, que essa era a expectativa, era que com isso tudo brotasse de dentro de nós o que existe de melhor no ser humano. Mas parece que o que brotou foi o que existe de pior em nós.
E eu vou te explicar por que esse meu raciocínio. Porque é só você acompanhar aí o que tem acontecido no mundo, não em relação a mortes, que é muito triste. Milhares e milhares de pessoas morrendo na nossa nação. Passamos já de 40 mil dados fornecidos aí pelas secretarias de saúde do estado e anunciados pelo governo. Depois eu vou falar sobre esses números. Não só por essa quantidade enorme de pessoas morrendo, ou muito grande de pessoas morrendo. Não é o maior mal que, em termos de saúde, o que tem acontecido, mas é algo que tem levado muitas pessoas a morrer. Mas esse cenário triste aparece aí nas nossas frentes com algumas notícias que não são exatamente aquilo que nós imaginávamos. Num momento tão crítico como nós vivemos, de pessoas, por conta disso, perdendo muito emprego, mais de 700 mil empresas fecharam só na nossa nação. O número de desempregados aumentou demais. Pessoas passando fome. Na Índia, eu estava vendo uma reportagem, na Índia, que está em lockdown, tudo fechado. E você sabe que a Índia tem grandes fortunas lá, mas muita miséria. Por conta desse lockdown, tudo fechado, pessoas estão morrendo de fome. Uma criança que estava na estação do trem, junto com a sua mamãe, começou a chamar a sua mamãe, a mamãe não respondia, porque a mamãe morreu de inanição, de falta de água e falta de comida. E aquela criança nem percebeu, pensou que a mamãe dela tinha morrido. Então olha só que cenário triste. E isso deveria mexer com o quê? Com o nosso coração. E aflorar dentro de nós a compaixão. Sim ou não? Meu Deus, se você escuta uma história dessa, não é possível você ficar com seu coração normal. É lá na Índia, é verdade, mas essa criança tem um nome, essa mãe tinha 20 e poucos anos. Triste. Mas olha só as notícias que aparecem e o que tem acontecido nesse cenário, nesse tempo, onde nós imaginávamos lá no começo que algo bom ia acontecer no nosso coração, no mundo. O mundo seria melhor depois disso. Bom, no Rio de Janeiro, só essa semana passada, 4 pessoas foram presas. Adivinha por quê? Desvio de grana. Sendo que um dos que foi preso já era o terceiro escalado, porque o primeiro que cuidava da saúde foi preso, colocaram o outro, foi preso, e esse terceiro, que faz parte desse grupo de 4, foi preso agora também, essa semana. Você sabe, há um processo de impeachment contra o governador do estado do Rio de Janeiro, não é? O Witzel. Por quê? Suspeita de desvios, porque nós estamos num estado de calamidade, decretado um estado de calamidade, onde se afrouxa a questão burocrática em contratar empresas, serviços, comprar coisas. E estão se aproveitando disso para comprar equipamentos superfaturados, respiradores aí batendo casa de R$200 mil. Quando chegam não funcionam, chegam errado, compram na verdade errado.
no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro gastou, sabe quanto que o Rio de Janeiro gastou em grana? Só nessas emergências, aí R$1 bilhão. R$1 bilhão, um estado, que é o estado do Rio de Janeiro, gastou só nesse tempo de pandemia. Sabe o que eles fizeram lá? Contrataram uma empresa para gerenciar o SAMU. Quem fazia isso era o bombeiro. Não é, Luiz? Quem cuida do SAMU é o bombeiro. As chamadas caem no bombeiro, o bombeiro distribui. Isso já era feito. Aí inventaram fazer isso, custou milhões de reais. Milhões de reais. Isso é um estado, e poderia falar mais. Você viu os hospitais de campanhas lá no Rio de Janeiro? Poucos estão funcionando. E os hospitais convencionais estão vazios. Por quê? Estão com medo de ir para o hospital. Então, leitos em hospitais tradicionais, particulares, estão com a sua carga não total. E isso não podia ser feito uma coisa mais inteligente? Meu Deus, é só você pensar. Para que eu vou construir um hospital de campanha, numa tenda, se eu posso pegar um hospital particular e pagar para ele, o hospital particular está demitindo gente, sendo montado hospitais de campanha, os hospitais não estão funcionando na sua totalidade. Inclusive o nosso presidente, essa semana, numa frase talvez não muito bem colocada, numa instrução, ao meu ver, não muito boa, mas falou: se souberem de hospitais que estão aí, entrem, invadam, isso causa um certo problema, né? Mas olha só, isso um estado. Você sabe, o nosso estado de São Paulo, onde nós estamos, também está sob investigação. O nosso governador está sob investigação por conta de contratos aí, de compra de equipamentos, com valores muito grandes. Se você olhar no estado da Bahia, você acredita que parece mentira, mas pior que a verdade. Os magistrados do estado da Bahia, eles solicitaram a antecipação do seu abono de férias do ano de 2021 e o seu 13º do ano de 2020. Agora solicitaram antecipação em parcelas para serem pagos esse ano. Por quê? Por conta da pandemia. Pensa bem. Agora eu vou te falar o salário. E esse magistrado já estava sendo investigado por conta dos super salários. Um escrevente na Bahia, salário pago em janeiro, R$71 mil. Você não errou, você não ouviu de errado, tá? R$71 mil. Sendo que o salário nominal dele é de 4, mas tem tanta coisa sendo paga acima que chega a R$70 mil, mais de R$70 mil. Um atendente de recepção, R$50 mil em janeiro. Uma secretária, mais de R$50 mil líquidos em janeiro. E essa galera está pedindo antecipação por conta da pandemia para pagar agora o salário deles, o 13º, e o abono de férias que seria de 2021. Inclusive eles têm 2 férias em 2021. Você acha que isso se isso cabe nesse momento? Lá no Pará, sabe onde fica Pará? O Senhor, eu ia fazer uma piadinha, mas não sei se é bom colocar online. Eu ia falar que o Senhor... vou me segurar, não vou fazer essa piada. Mas quase que eu vou fazer. No final, a hora que desligar. Tá vendo? Você não vem e perde essas coisas, né? Bom, o Pará, sabe onde é? É longe para Chuchu. E você sabe, o Pará é um estado bem diferente do nosso. Há denúncia de faturamento de equipamentos com 86% de
acréscimo de superfaturamento em cima de equipamentos. O subsecretário lá da saúde do estado, descobrindo na casa dele, guardado dentro dessas caixas térmicas que você leva refrigerante pro churrasco dos amigos, churrasco ágape. O que você traz? Um pouco de carne, um pouco de refri. Aí você leva naquela caixa térmica, né? Mais de 750 mil tinha numa caixa térmica na casa desse cara. Pensa num cenário desse, pessoas passando fome. Aí você fala assim, os governantes estão realmente... o governo está perdido, esses governantes estão perdidos. Mas e no 600? Quanta fraude. Quanta gente que entrou sabendo que não tinha direito e deu os pulos para tentar conseguir. Uma galera lá de Brasília, uns jovens, colocaram até na rede social eles fazendo churrasco com dinheiro que não era devido a eles, eles não tinham direito, e eram R$600 do auxílio emergencial. Aí você fala assim, mas isso é a nossa nação. Mas esse é apenas um cenário, e não é só a nossa nação. Ontem, não sei se vocês acompanham o noticiário, pelo amor de Deus, vocês precisam estar ligados no que está acontecendo no mundo. No Chile, o ministro da saúde do Chile caiu. Por quê? Porque ele anunciava que no Chile tinha 5 mil mortes e foram fazer a contagem, na verdade tinha só 3 mil. E por que ele anuncia mais? Porque tem benefícios, vem recurso da OMS para o país. Quanto mais mortos, mais ajuda você pode pedir. No Chile. Aí vamos sair um pouco da pandemia, vamos falar dos Estados Unidos. Você viu como é que está os Estados Unidos? Você viu? Estava falando para a pastora, inclusive, agora, final do mês de julho, começo de agosto, nós estaríamos lá, na região de Atlanta. Você viu? Teve mais um assassinato. Estava falando para a pastora, você viu como é que está lá? Atlanta. Mais um assassinato de um homem negro. A minha filha me corrigiu esses dias, falou, não pode falar uma pessoa negra, uma pessoa preta. Porque negro como é que você falou, Sara? Racismo, isso aí. É preconceituoso. Não é? Então, mais um homem lá foi morto e aí queimaram um restaurante lá. Tudo isso iniciado por quê? Por conta daquele homem, aquele policial que sufocou o George Floyd, não é? Com seu, como é que chama isso aqui? Joelho, isso mesmo, eu faltei na aula de anatomia, né? No joelho, no pescoço ali daquele homem, e aquele homem clamando, eu estou sem ar, morreu sufocado. Triste, triste. Aí se inicia uma onda de protestos, e o protesto é legítimo, eu creio que o protesto é legítimo, inclusive o protesto na nossa nação é protegido pela Constituição, sabia? Nossa Constituição protege o protesto pacífico, democrático. Então, o protesto é legítimo, mas aí o protesto tem uma outra conotação. Lojas depredadas, estabelecimentos saqueados, isso onde? Nos Estados Unidos. Se aproveitam de uma situação, num cenário de calamidade, onde a nossa expectativa era que o melhor de nós brotasse. E parece que o pior está brotando. No Brasil, aqui, de novo, voltando aqui para o Brasil, você olha que os meios de comunicação tradicionais, sites, jornais,
eles notificam as mortes, o número de mortes, parece que nós estamos olhando um placar olímpico. Porque como é que falam assim? Nós já passamos a Itália, estamos chegando na Inglaterra, nós já somos o segundo lugar em número de óbitos absoluto, só perdemos para os Estados Unidos. Nós seremos o novo centro esqueci o nome, bem que o Serginho podia me ajudar aqui de novo. O novo epicentro da pandemia. Parece que estão vibrando, parece que é um ranking, parece que é um placar olímpico. As mortes anunciadas não batem com o número. Se você olhar lá, Brasil, 1.200 mortes, chegamos a bater, acho, por esses dias. De ontem para hoje parece que foi 800 e poucas. Só que aí você vai no portal de transparência dos cartórios, porque todo óbito você tem que ir lá. Quando você morrer, alguém vai informar lá no cartório que você morreu. Fique sabendo disso. E o médico vai laudar, vai te dar um atestado e vai falar por que você morreu e por que eu morri. E isso é registrado no cartório. O cartório tem fé pública, ele tem um portal de transparência, ele mostra quantos, se você pode entrar, é acesso livre para mim e para você. Aí você vai lá ver mortos por Covid no Brasil nesse dia. Você vai olhar os dados que são divulgados, 1.000 e tralalá, você vai ver muito menos que 1.000, ou nem chegam a 1.000. Como é que pode? Porque quem divulga esses números de óbitos por Covid são as secretarias de saúde das prefeituras, do estado, e chega no governo federal. O governo federal dispara isso. Aí você vai no cartório, está menos. Por que se fala mais do que a verdade? Por conta do interesse, assim como eu falei lá do Chile. Nós estamos vivendo num tempo de intolerância. Você viu o que está acontecendo aí na semana passada, né? Tinham as manifestações aí semanais pró-governo, decidiram fazer uma manifestação contra o governo. Você viu o que deu? Briga, intolerância. Chegaram a rasgar a bandeira do Brasil lá e pôr fogo na bandeira do Brasil lá em Curitiba. O símbolo máximo de uma nação, a bandeira, foi queimada. Num tempo onde nós imaginávamos que as coisas melhorariam em termos de humanidade. E parece que o pior está brotando de dentro de nós. Aí você fala, meu Deus, pastor, hoje não tomou o remédio dele de novo, está pregando aí que eu não estou entendendo onde vai chegar isso. Mas vai chegar em algum lugar, presta atenção. Presta atenção que vai chegar num lugar aí. Nós estamos indo para um lugar. A questão é que esse é um cenário. E que nós, muitas vezes, nos iludimos longe do que a palavra de Deus já nos orientou. O que a palavra de Deus falou a respeito do final dos tempos? Isso tudo. Isso tudo. Mas muitas vezes nós, como filhos de Deus e conhecedores da palavra, nós ficamos numa expectativa das coisas melhorarem, quando a Bíblia diz que não melhorará. Agora, voltando para o texto, que você acha que eu esqueci, mas eu não esqueci. Voltando para o texto, nós vamos olhar que Deus está repreendendo Efraim e Israel. Por quê? Porque Efraim misturou-se com as nações. Se você olhar
nesse texto que nós lemos, fala que, além de se misturar com as nações, os estrangeiros, que são aqueles que não são tementes a Deus nesse contexto, a Bíblia diz que eles sugavam as forças de Efraim. E Efraim nem se dava conta. No versículo 9, a Bíblia fala que o tempo estava passando, os cabelos de Efraim estavam ficando brancos, ele nem se dava conta que o tempo estava passando e passando muito rápido. No versículo 10, o Senhor chama Israel de arrogante. Porque mesmo diante de todo esse cenário, ele não se voltava para Deus. Versículo 11, olha só essa. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Você tem cabeça de pomba? Olha para o seu irmão, você tem cabeça de pomba? Por favor, deixe de ter cabeça de pomba. Ainda mais mascarada. Não é? É como uma pomba que é facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora apela para a Síria. Você está entendendo o que está acontecendo? Vivia num engano tão grande que ia buscar socorro onde? Ora apela para a Síria, ora apela para o Egito. Está indo buscar recurso onde? Está indo buscar a solução onde? Acha que vai resolver as coisas onde? O que tipifica Egito e Assíria? Mundo. Não é? A figura da Assíria e a figura do Egito, para nós, mostra mundo. Ei, vocês estão buscando, é o que o Senhor está falando. Vocês são facilmente enganados, vocês não têm entendimento, vocês estão buscando recurso no mundo, no Egito e na Síria. Onde o mundo está nesse cenário que eu escrevi para você, que eu falei para você, que eu mostrei, e não eu, mas trouxe coisas que está aí nos telejornais, nos jornais, nas rádios, no cenário de falta de amor, de compaixão, de perdição. Ou seja, não tem absolutamente nada que a gente consiga de benefício nesse cenário. Eu já falei aqui há um tempo atrás, e bem pouco tempo atrás, que eu prefiro ser uma pessoa olhando o copo mais cheio. E eu acredito realmente naquilo que técnicos do governo federal estão falando, o que acontecerá no Brasil em relação à economia. Eu creio que, embora hoje o cenário não é muito bom, mas quando isso passar, eu creio que o Brasil voltará a acelerar e temos condição financeira, econômica de nos tornar uma das potências mundiais. Mas não é exatamente isso. E na verdade, o problema muito da igreja é que a cabeça dela está nisso. Porque olha só o que o Senhor fala no versículo 14. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, vou melhorar que eu li fora de pontuação, senão a Adriana vai me... Ah, pastor, esqueceu aí, né? Não tem ponto aí. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Você está entendendo por que eles estavam gemendo e orando? Não estavam gemendo e orando de todo o coração, querendo se aproximar de Deus. Mas estavam gemendo e orando por conta do trigo e do vinho.
O desejo deles, quando eles clamavam a Deus, não é porque eles queriam se unir a Deus de todo o coração, mas é porque eles queriam a provisão. O que interessava é apenas a provisão. O que interessava era apenas a provisão. E eu creio, como eu falei para você, que eu prefiro ser copo mais cheio, que o Brasil romperá isso e a economia aquecerá. Meu Deus, o Brasil é uma nação abençoada. Nós estamos há mais de 500 anos saqueando essa nação e até hoje não conseguimos quebrar. E não é saqueando com colherzinha de café, não. É de pasada que se tira dessa nação. E ainda assim é um bom país para se morar. Com um governo sério que parece ser esse, pessoas comprometidas, eu creio que nós temos tudo para economicamente vencer. Mas o coração da igreja está onde? Onde está o nosso coração? Num sistema onde pode até nos trazer certo recurso, mas está se degradando? Ou no Senhor? Nós estamos buscando o Egito e a Síria sendo enganados? Estamos nos voltando mais para o Egito e para a Síria do que para o Senhor? O que tem movido o seu coração? O que tem movido as suas decisões? É a voz do Senhor ou o curso do mundo? Está se voltando para o Senhor ou para o Egito e para a Síria? Você viu que no final o Senhor fala que no Egito eles seriam o quê? Ridicularizados. O final, e você tem que entender que Deus não está falando com o ímpio aqui, nesse texto. Assim como Deus está falando para a sua igreja, que somos nós. Israel e Efraim no Antigo Testamento era o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus no Novo Testamento, o povo neotestamentário, quem é? Somos nós, a igreja. Nós somos o povo de Deus. No Egito, o fim do povo de Deus é o quê? Ser ridicularizado. Quando o povo de Deus está em busca das coisas do mundo, num sistema falido, caído e que só tem a perder e complicar mais. O final do povo de Deus é ser ridicularizado. Quando o nosso anseio maior está no pão, ou no trigo e no vinho, que simboliza trigo, alimento, vinho no contexto bíblico, alegria, prazer, gozo. Quando nosso coração está mais em buscar Deus, pelo que Ele pode nos dar em relação ao alimento e alegria para nós vivermos aqui, ou buscar esses recursos no mundo, o final é fazermos papel de ridículo. É isso que Deus está falando. E o que nós devemos fazer? Tem que ter alguma coisa para a gente fazer. Não é possível ficar aqui falando e só dar notícia ruim, falar, estamos perdidos, o mundo está perdido, estamos na roça, vamos chorar amargamente, vamos jogar toalha. Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas muito boas para mim e para você. Mas nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um rumo, nós precisamos de uma atitude que é diferente do que essa de Efraim, Israel. Está me acompanhando? Meu Deus, é bom pregar para gente assim, que está ligada. Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aí. Se você
olhar essa pergunta no capítulo 4, versículo 2. Olha só o que o salmista diz, inclusive é Davi. Ele fala assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? É uma pergunta. Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai continuar? Você saberia responder até quando esse cenário vai continuar? Até quando? Até quando Jesus voltar para reinar aqui no milênio. Esse é o cenário do final dos tempos, é o cenário da tribulação, pior ainda na grande tribulação. Isso vai acabar quando Jesus voltar para reinar no milênio, junto com a sua igreja, junto com eu e com você. Mas aí o salmista diz assim, você olha comigo aí, nesse cenário tão conturbado, ele diz assim: muitos me perguntam, versículo 6. Nesse cenário, tem uma outra pergunta. A primeira pergunta foi do salmista para Deus. Agora o salmista está falando coisas que perguntam para ele. Ele fala assim: quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? Nesse cenário, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia. Aleluia mesmo. Você está entendendo? Lá em Oséias, no versículo 14, a Bíblia diz assim: eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O foco estava onde? No trigo e no vinho. Tinham alegria? Não. Podiam até ter fartura de vinho e trigo. O Senhor não está falando que eles não teriam fartura de vinho e de trigo. No mundo, se esse for o seu objetivo, se encher de alegria e de trigo, vai para o mundo. Vai para o mundo. Se esse fosse o objetivo de vida, se dá bem. Vai para o mundo. Segue o curso do mundo. O curso da sua alma. Clama a Deus pelo trigo e pelo vinho. Só que lá no Salmo de números 4, o Senhor diz: alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Deus tem algo para o seu povo. Deus tem algo para mim e para você. Muito maior e muito melhor, uma alegria verdadeira. Não é passageira, não é circunstancial, mas se nós nos ligamos a Ele de todo o coração, se nós quisermos estar cheios dEle. A Bíblia diz, o salmista diz, que diante daquela pergunta, que as pessoas estavam falando para ele: ei, mas espera aí, num contexto onde os poderosos estão ultrajando a sua honra, onde eles estão amando ilusões e buscando mentiras. Egito e Assíria é cheio de ilusão e cheio de mentira. Ilusão e mentira, porque tudo que tem aí fora vai passar. Então é cheio de ilusão e mentira. Aí vem a pergunta: mas como é que você vai desfrutar do bem nesse tempo? A face do Senhor resplandece sobre a minha vida. A face do Senhor
resplandece sobre a minha vida. Ele enche meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que estão com as suas despensas cheias de trigo e de vinho. E uma coisa que só Deus pode dar é a paz. É a paz. Em paz me deito e logo adormeço. Como é que tem sido sua noite aí? Ontem, essa madrugada eu fui dormir 5 horas da manhã. Por quê? Eu perdi o sono? Sim. Estava preocupado? Não. Fui tomar café 1 hora da manhã, pronto. Despertei. Culpa de um povo que estava lá em casa. Pura educação. Falei, quer café? Eles falaram, quero. Estou brincando, viu, Vitória e Gabriel? Foi de todo o coração. E eu tomei café com eles. Pronto. Fui dormir mais de 5 horas da manhã. Agora, o que tem tirado o seu sono? Quando você deita em paz e logo adormece? Momento sincerão, você e Deus aí. Se você não tem feito isso, querida, é porque tem alguma coisa errada. Porque essa alegria, essa paz Deus tem para você. Deus tem para você. Mas para isso, nós não temos que colocar os nossos olhos e a nossa confiança nesse cenário, Egito e Assíria, porque isso está falido. Isso está falido. E não se reerguerá. Piorará. A igreja está achando que vai transformar o mundo. Ei, a igreja está aqui para apresentar a salvação para o mundo. Nós não queremos pessoas salvas para que o mundo melhore, porque o mundo jaz no maligno. Nós queremos as pessoas salvas, não é para nós vivermos de uma forma mais confortável aqui na terra, mais humanizada aqui na terra. Nós queremos as pessoas salvas, apresentando Jesus como Senhor e Salvador, porque nós queremos encher o céu, tirar essas pessoas do engano. E muitas vezes nós achamos que nós queremos apresentar Jesus porque o cenário vai melhorar. Não vai. Ou a Bíblia está errada. Entendeu? Nós temos que orar por nós, para que o nosso coração se desvincule daquilo que vai acabar. E enquanto não acaba, está se deteriorando. Nós temos que nos ligar no Senhor. No Senhor. Aí sim, a face dele vai resplandecer sobre nós. A alegria nossa será maior do que aqueles que têm trigo, um monte de trigo e de vinho. E a paz dele transbordará em nosso coração. Amém? Está afim? Se não, seja ridicularizado no Egito. Mas você não quer isso? Ou quer? Claro que não. Então fique em pé, que nós vamos orar por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Feche seus olhinhos aí. Feche seus olhinhos santos. E abra seu coração para Deus. Rasga. Você viu que Deus ele não cai aí. Não cai em oração bonita. O Senhor não cai em oração bonita.
Porque lá em Oséias capítulo 7, versículo 14, que nós lemos, ele falou: esse povo aí, de noite está clamando aí, orando nas camas, mas o coração longe, 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 longe de mim. Estão vindo para mim só por conta do trigo e do vinho. Então Deus não cai em oração bonita, em semblante triste, em choro, performático. Deus não cai em performance. Deus, ele analisa lá o mais profundo do nosso coração, e é a hora de você rasgar o seu coração a Deus. Pai Santo, Deus tremendo, nos perdoe, porque muitas vezes nós nos comportamos como pombas, facilmente somos enganados, acreditando em algo que a tua palavra já disse que não aconteceria. Nos perdoe, porque muitas vezes nós olhamos para a Síria e para o Egito como fontes de recurso para nós sermos providos aqui nessa terra. E o resultado dessa busca no Egito e na Síria é confusão, falta de paz e um final triste, porque lá em Oséias o Senhor fala que aquele povo seria ridicularizado, um povo que era seu, e nós somos o teu povo hoje aqui na terra, e nós estamos aqui não para sermos ridicularizados, mas para sermos abençoados, porque embora o mundo jaz no maligno, o Senhor diz que o Senhor venceu esse sistema. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que o Senhor declarou. E quando o Senhor fala que venceu o mundo, é que o Senhor venceu um sistema. O Senhor não foi levado por um sistema maligno. O Senhor tinha as leis dos céus que regiam cada uma das suas decisões, cada um dos seus passos. O Senhor era obediente ao Pai. O Senhor tinha uma afinação muito bem feita com Deus Pai. Por isso o Senhor venceu. Por isso a glória que estava reservada para o Senhor lá no céu, o Senhor a conquistou. Porque os teus olhos não estavam aqui na terra, e o seu coração estava em fazer a vontade daquele que o chamou e consumar a sua obra, assim como está escrito em João capítulo 4. Pai, hoje nós queremos tirar o nosso coração, desvincular o nosso coração, como teu povo, das coisas desse mundo. Nós não queremos estar ligados ao vinho e ao trigo como final. O nosso fim, o nosso desejo não pode ser esse. O nosso maior desejo deve ser agradar o Senhor, agradar o Senhor, agradar o Senhor. Há muitas dúvidas que rondam a terra nesse tempo. As pessoas não sabem o que será o amanhã. E há muitas pessoas que podem olhar para nós e perguntar aquilo que foi perguntado para o salmista no Salmo de número 4.
E nós podemos responder com segurança que a face do Senhor resplandece sobre as nossas vidas. Quem nos dará paz não é o mundo, não é o Egito, não é a Síria. Quem nos fará desfrutar o bem não é um sistema do mundo, mas o Senhor resplandecendo sobre nós a luz do teu rosto. Só o Senhor é capaz de encher o nosso coração de alegria muito mais do que aqueles que têm fartura de mantimento nas suas casas. Só o Senhor é capaz de nos dar a paz que dinheiro do mundo nenhum consegue comprar. Mesmo porque a paz que tem valor monetário, financeiro, ela é circunstancial. Agora só o Senhor é capaz de nos dar uma paz e nos dar noites de sono abençoadas e tranquilas. Nosso coração quer e precisa estar ligado ao seu. Mas nós também queremos nos levantar como uma voz profética nesse tempo. Como igreja, nós queremos nos levantar como uma voz profética nessa nação. A tua palavra diz que São João da Boa Vista seria abençoada por essa igreja. São João, São Paulo, Brasil e o mundo. Esse é o nosso chamado. E a Igreja Batista Ágape quer se levantar hoje como uma voz profética. Não para apresentar o Senhor como aquele que soluciona apenas os problemas do nosso cotidiano. Sim, o Senhor faz isso. O Senhor é capaz de operar milagres nas nossas vidas enquanto nós vivemos nesse mundo caótico, corrompido, degradado, falido. Sim, o Senhor é capaz de nos prover de uma forma maravilhosa, andar acima das circunstâncias, nos presentear enquanto nós habitamos esse tabernáculo corruptível que é o nosso corpo. Sim, o Senhor é capaz de, o Senhor pode nos abençoar, inclusive o Senhor tem prazer nisso. Mas nos ajude, Senhor, e nos levante como uma voz profética. Como igreja nós pedimos que a nossa mensagem não seja apenas de um Deus que soluciona problemas aqui na terra, mas um Deus que só Ele pode nos levar a viver na eternidade gloriosa através de Jesus Cristo. Nos perdoe porque muitas vezes nós corrompemos a verdadeira mensagem. Nós desvalorizamos aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é a salvação eterna, quando nós apresentamos um Deus que pode restaurar apenas o casamento, um Deus que pode restaurar as finanças, um Deus que pode trazer a saúde, um Deus que pode trazer um filho que está cativo aí nas drogas, uma filha que está na prostituição. Sim, o Senhor pode tudo isso, o Senhor quer tudo isso, o Senhor tem poder para fazer tudo isso. Mas o mais importante que nós devemos nos apegar ao Senhor é pelo que o Senhor é, Senhor e Salvador. Nesse tempo, Pai, onde nós temos visto tantas palavras de uma teologia de prosperidade, nós queremos nos levantar como uma voz que soa aqui nessa nação e nos quatro cantos da terra, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e também o Salvador. Que o senhorio do Senhor, que o senhorio de Deus, o senhorio do nosso Deus seja derramado sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, se você se identifica como aquele que estava pegando um caminho errado,
Se você se identifica como aquele que estava ouvindo mais a voz do curso do mundo, não seja obstinado como Israel. Não seja obstinada como Israel. Quebrante o seu coração, quebrante o seu coração. E volta para o centro da vontade de Deus. Para o centro da vontade de Deus. Para que Ele possa te preservar, te guardar, te abençoar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por nós. Nós oramos por nós, pelas nossas vidas, por essas pessoas que estão nos ouvindo. Se você está aí na sua casa nos ouvindo, nesse culto, e você nunca entregou sua vida a Jesus, ei, esse é o tempo de você entregar sua vida a Ele, para você receber essa paz, essa alegria. Ninguém pode te dar, o mundo não vai te dar, o mundo vai te tirar. Se você nunca fez essa oração, e se há alguém aqui nessa igreja que nunca fez essa oração, eu vou te dirigir e você vai fazer isso agora. Você vai falar assim: Senhor meu Deus, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais ser regido pelo sistema desse mundo. Eu quero romper com esse sistema e o dono desse mundo. Eu me ligo hoje a Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me ligo a Deus através desse sacrifício. Hoje eu declaro que sou teu filho. Coloque em mim teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida. E que eu possa ser co-herdeiro de Cristo em tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz. E se há alguém aqui hoje que está desviado, ou alguém que está desviado aí na sua casa, o seu amor já não ferve mais pelo Senhor, a sua fé está fria, como foi falado no começo do culto. Você acredita em Deus, mas deixou de confiar nele, deixou de andar com Ele. Ei, hoje é o tempo, hoje é o dia, essa é a noite que Deus marcou para você restaurar essa comunhão. E como um ato profético aí na sua casa, ou você aqui na igreja, você vai levantar a sua mão. Se você estava desviado, você vai levantar a sua mão e falar: Senhor, hoje eu estou voltando, hoje eu estou voltando, hoje eu estou voltando. Ligar o meu coração ao seu, ligar o meu coração ao seu. Declara aí: Senhor, hoje eu volto a ter comunhão contigo. Hoje eu volto a ter comunhão contigo. Não me afastarei mais. O Egito e a Síria não brilharão mais para mim, porque eu corro direto para o Senhor e não me aparto mais, porque o meu coração se liga ao seu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Vamos louvar esse Deus que nos quer.